Na noite de 21 de setembro foi inaugurada a exposição Bibliotecas e Livros na Biblioteca Municipal de Gaia. Esta exposição, inserida no projeto Onda Bienal, foi organizada pelos artistas de Gaia, com o apoio da Câmara Municipal. São 26 trabalhos com variadas técnicas que fundem as palavras com as artes plásticas. O presidente da direção da Cooperativa Cultural Artistas de Gaia explica o porquê da escolha deste tema. Porque a arte e a literatura estão sempre ligadas, já não é de agora, é de outros séculos até hoje. Existe uma boa relação entre a literatura e as artes, seja pintura, seja fotografia, seja escultura. E, portanto, é sempre bom incentivar o diálogo entre os criadores da literatura e os criadores das artes. E nós entendemos, já não é de agora que nós fazemos isso, e eu próprio tenho ao longo da minha vida feito uma série de pinturas, de esculturas que são baseadas e interpretadas em livros de autores como o Saramago, como o Fernando Pessoa, como o Manuel António Pina, o Walter Ugumem. E a ideia é exatamente esta, é incentivar também outros artistas a pegarem, a voarem com os textos que leem de autores consagrados ou menos consagrados, eles é que sabem, e voar um bocadinho, viajar e depois chegar ao ateliê e interpretar aquilo que leram. Isso é um desafio. Este tema relacionado com as bibliotecas foi um desafio para todos os artistas que investigaram e estudaram sobre o tema até chegarem ao produto final. A vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Gaia afirma que se estivermos atentos podemos encontrar arte até nas palavras. Nestas formas criativas de termos os livros, as letras, as palavras, também em diálogo com os livros e outros elementos do nosso dia-a-dia. Por isso, tudo é possível e tudo faz parte. A gente às vezes é que não está tão atenta, mas este tipo de exposições dá-nos então, se calhar, um estímulo de quando olharmos à nossa volta, vermos as coisas com outros olhos. E outra forma de ver algo que às vezes são tão banais como uma letra numa página de jornal, que pode ser depois trabalhada, ou num texto escrito à máquina, depois pode ser trabalhada na junção de outra forma de visão da mensagem ser expressa com uma imagem ou com um som, etc. A artista Nuxa Cardoso apresentou o seu quadro intitulado The Between Worlds e confessou que para ela foi fácil fundir a escrita com o desenho. Nuxa, que também pertence aos artistas de Gaia, foi convidada e diz ter aceitado o desafio com muito agrado. Porque eu gosto muito de livros, gosto muito de ler, gosto muito de escrever e gosto muito de desenhar. Inclusive faço investigação sobre escritores que desenham e toda essa relação entre o desenho e a escrita. De maneira, o difícil foi escolher entre as múltiplas ideias que eu tive para expor. E realmente chamei-lhe Entre Mundos, em inglês, porque preferia, achei mais bonita a sonância. Entre mundos, porque efetivamente há uma relação muito estreita entre a escrita e o desenho. E aquele círculo superior, no fundo, são as linhas, é um bocadinho o caos. Em baixo a caligrafia é mais a ordem, apesar de ambas serem o desenho. A parte superior também nos remete para o mundo global que hoje em dia existe e todo o mundo digital, a internet, e realmente aparece ali a leitora entre esses dois mundos, a escrita e o desenho e o outro mundo virtual, e é uma espécie de consumação entre mundos. O livro e o seu fruidor, o leitor. O Lapinhos é sempre uma graça minha, porque eu adoro o lápis, adoro os instrumentos, e o vermelho e o azul, no fundo, são duas cores primárias que se opõem e que ficam bem até em contraste, de maneira que resultam harmoniosas, e no fundo é esse interstício e essa união, e depois há toda aquilo que não se diz, porque é para as pessoas adivinharem, por isso é que há o entre, o between. Visões Iluminadas de Sabedoria é o quadro do artista José Silva, que durou cerca de 2 meses a ser concluído. Este artista tem um ateliê no Candal e diz já ter exposto em 280 locais.
Eu tenho um netinho de 4 anos e meio que se chama Ari e ele gosta muito de uma historinha que é o Mocho vai de férias. De maneira que isto está mesmo para rir. E eu andava aqui a resolver o quadro, a tentar resolvê-lo. Primeiro, uma vez que eu faço pintura e escultura, lembrei-me do alto relevo, ou do baixo relevo neste caso, e portanto incorporá-lo ali, juntamente com a moldura. Ou seja, metade do quadro é, digamos, trabalhado como escultor, depois o outro lado é como ladrão. Porquê? Porque os cartazes que estão ali foram roubados das paredes. Portanto, eu roubo muitos cartazes. Depois lembrei-me da própria biblioteca em si e disse: uma biblioteca é tudo isto, são os livros que nós podemos palpar, os outros que estão nas prateleiras. Então o que é que eu me lembrei? Lembrei-me de os convidar uma quantidade de autores. Portanto, se vocês repararem, tem ali nomes como Kupka, Picasso, Lampica, sei lá, expressionismo, impressionismo, mas tem ali uma quantidade deles. Portanto, eu tentei, dentro do próprio quadro, criar uma quantidade de situações, para além, naturalmente, de dar preferência à tal história do Mocho foi de férias. Eu acho que ele não foi de férias, portanto, eu meti-o aqui dentro e baseei-me nessa obra. Portanto, é sobre tela, é mesmo sobre tela. O desafio foi um bocadinho, tive que andar à procura de materiais que não fossem também tão pesados, uma vez que o círculo é mesmo madeira trabalhada e portanto aí deu-me um bocadinho de trabalho. Portanto, sabe, o título, depois tive que ir à procura dele e juntei várias sílabas e achei que não devia só chamar biblioteca. Agostinho Santos declara que esta exposição se encontra no local ideal, pois a Biblioteca Municipal de Gaia permite que quem a frequenta passe os seus intervalos de leitura a contactar com a arte. O presidente da Direção dos Artistas de Gaia confessa estar muito satisfeito com a escolha dos artistas para esta exposição, pois todos se dedicaram profundamente ao tema das bibliotecas. Nós estivemos atentos e estamos atentos às técnicas, aos temas normalmente desenvolvidos pelos artistas. E, portanto, não queremos estar a forçar ninguém, não gostamos que eles façam as coisas por encomenda, e, por isso, tivemos o cuidado de escolher as pessoas que habitualmente abordam temas ligados com os livros, que pintam e que desenham a partir de livros que leem. Portanto, foi uma questão de atenção, de estarmos atentos, e obviamente que um ou outro poderá ter sido um desafio, mas de uma maneira geral já há uma cumplicidade entre o autor e o tema. Portanto, foi muito fácil, foi só estudar um bocado a lista das pessoas que se preocupam com a literatura e que são cúmplices com a literatura e com a arte. José Silva foi um dos artistas convidados, sendo que não foi a primeira vez que participa em iniciativas organizadas pela Cooperativa Cultural Artistas de Gaia. Normalmente, pronto, e uma vez que já ando aqui há alguns anos, sou, ou tenho pelo menos esse privilégio de ser convidado para algumas exposições. Faço parte naturalmente também dos artistas de Gaia, não tem nada a ver com isso, porque às vezes sou convidado, outras vezes não sou, mas nesta fui convidado e achei piada porque o tema livros, ou pelo menos as estantes, as bibliotecas, era um desafio que eu tinha. Primeiro porque eu conheço muita obra, não é? Tento andar por aí, e as bibliotecas da Vieira da Silva eram as coisas que mais me impressionavam. A maneira como ela via as bibliotecas e a maneira como depois ela as fundia cubicamente e etc. E a maneira como ela trabalhava, eu assim, bolas, está aqui uma coisa em profundidade, está aqui outra coisa, mas para lá, mas eu não era assim que eu queria que as pessoas tivessem a sensação de que estão mesmo à espera de lhes poderem tocar. Portanto, eu tentei fazer ao contrário, em vez de as distanciar, mas efetivamente era um tema que há muitos anos mesmo há muitos anos já andava na minha cabeça. Esta exposição está inserida no projeto Onda Bienal, que quer contribuir para que o concelho se afirme ao longo do tempo como uma cidade das artes. Gaia está a trabalhar afincadamente para ser efetivamente a cidade das artes, afirmando-se como uma cidade que acompanha os artistas, que desenvolve os artistas, que quer promover os artistas e dar a conhecer os consagrados e estimular novos a realizar a sua arte. Paula Carvalhal gostava que esta exposição fosse um estímulo para a leitura e para a escrita, promovendo assim a criação. Bibliotecas e Livros pode ser visitada até 27 de outubro.